Bom, o Jornal Diário de hoje vai falar de um assunto interessante, polêmico e que tem motivado discussões na nossa sociedade, que é a inclusão na educação. Eu recebo hoje na bancada Margarete Rose e o professor José Raimundo Fassion. Gente, obrigado pela presença de vocês, primeiro. Obrigado pela honra, né, da participação, professor. O senhor que tem um nome muito conceituado no meio, né, no nosso país. E Margarete Rose, que é sempre bem-vinda aqui no Jornal Diário. Muito obrigada. Vamos falar primeiro do seminário, né, que tratou desse assunto tão importante. É verdade. E a gente pode começar com a Margarete. Bom, a nossa preocupação, primeiramente agradecer a parceria com a TV Diário, né, o Canal 4, que está sempre atento às solicitações da APAE Teresópolis, e os nossos maiores agradecimentos. A nossa preocupação se pautou realmente nessa premissa da inclusão da pessoa com deficiência intelectual nas escolas regulares, né? É uma preocupação, claro que é uma preocupação, e esse seminário tem esse objetivo da troca de experiência, né, do diálogo, e nada melhor do que trazer uma pessoa que vivenciou e vivencia diretamente essas questões, que é o professor Dr. Fassion, já é amigo nosso da instituição, aliás, amigo das APAES já há muitos anos, né? E ele topou esse desafio, né, de nós conversarmos e discutirmos sobre um assunto tão polêmico. Então, na verdade, será imperdível, né, no sábado, dia 25, né, a partir das 8 da manhã às 17 horas, nós estaremos ali no Teatro Municipal, na Prefeitura, né, discutindo transtorno invasivo do desenvolvimento e o desafio do processo inclusivo. Agora, professor, nós estamos diante de um novo olhar dessa relação ensino-aprendizagem? Nós estamos num aperfeiçoamento, num avanço. Nós precisamos entender, primeiro, que o Brasil, por mais dificuldades que tenha, estamos tendo experiências bastante avançadas e bastante interessantes no mundo todo, no que se relaciona à inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas regulares. Para nós, hoje, é muito claro que não é mais possível que nós segreguemos pessoas, que nós alijemos pessoas por elas serem deficientes, por elas serem índias, negras, pobres. Hoje, numa sociedade moderna, não só não é mais possível, como não é mais tolerável, não é que nós venhamos a discriminar pessoas por outras condições, por serem diferentes. No entanto, e esse é o ponto básico que nós vamos tratar neste curso, é que também a inclusão você tem que ter os devidos cuidados. Nós temos que nos lembrar que até 20, 30 anos atrás, nós ainda segregávamos muitas pessoas por condições diferentes. Fazemos isso hoje ainda, mas hoje já estamos avançando e as experiências têm sido bastante interessantes. Então, nós vamos tratar neste minicurso sobre o que nós entendemos de inclusão. O que significa inclusão? Muitas pessoas pensam que incluir é por causa do coitadinho do menino, né, que é deficiente, agora vamos colocá-lo na escola, coitadinho, para ele se beneficiar. E eu vou tentar argumentar amanhã que este menino, essa menina, ganha sim, ganha muito com o processo inclusivo, quando ele passa a frequentar uma escola regular. Mas também nós, homens comuns, nós ganhamos muito. Porque a partir do momento que eu aprendo a conviver com algumas pessoas diferentes, que eu começo a perceber que eu tenho algumas opiniões, mas que o outro tem outra opinião, que eu aprendo numa certa velocidade, que o outro aprende numa certa velocidade, a gente passa a ser mais tolerante. A gente começa a tolerar um pouco mais. Até para nós faz bem a inclusão. Agora, professor, eu quero aproveitar a presença da Margarete aqui, que sempre foi uma pessoa que buscou muito a questão da capacitação para tratar de uma forma geral da educação no nosso município. A questão da preparação, da capacitação do professor da unidade regular, ela é um ponto de apoio nesse momento? Vulnerável. Um ponto vulnerável. Por que vulnerável? Nós temos que mais uma vez chamar a atenção que até anos atrás, poucos anos atrás, nós não tínhamos ainda esse processo de inclusão. Sim. Então a professora, a pedagoga, ela era formada e ela é formada para dar sua aulinha, aprende lá os processos de aprendizagem, processo de ensino e aprendizagem, relação professor-aluno, escola, ela tem um padrão de aprendizagem. De repente, surge uma pessoa especial. De repente, na sala dela, surge uma menina, uma aluna com deficiência auditiva. Ou um menino com deficiência visual.
ou um menino com deficiência mental, com retardo, ou um menino com autismo. Então ela se depara com alguns fenômenos com os quais ela não se deparou antes e não se preparou. Ela não se preparava e não sabia que ia se preparar e que tinha que se preparar. Então, estas capacitações que a nossa Margarete Rose, presidente da PAI de Teresópolis, que já conheço há mais de 15 anos, lutadora, batalhadora, ela promove uma ação desta, aí me traz, mas tem outros profissionais tão bons quanto, até melhores, traz aqui para tentar mais um avançozinho de um dia todo. Vamos discutir alguns detalhes desta inclusão. Como é que o professor deve lidar com isto? Quais são os detalhes? Por exemplo, nós estávamos hoje conversando com a secretária de Educação do município de Teresópolis, que nos recebeu, não só nos recebeu muito bem, mas como inclusive deu um tempo satisfatório para nós dirimirmos alguns detalhes sobre a inclusão que ela, como gestora, como secretária, por lei, tem que realizar e está realizando. Sim. Então, há alguns detalhes que têm que ser tratados de como você lida com essa nova perspectiva, com essa nova modalidade de inclusão. É o que nós vamos tratar nesse minicurso. Agora, Margarete, essa capacitação é mais do que uma capacitação técnica, né? É uma capacitação psicológica. Com certeza. Eu penso da seguinte maneira, né? Você, como o Dr. Fassion bem explicita, né? E você percebe que é uma pessoa que fala uma linguagem que vai atender a todos os níveis, né, da população. Inclusive, nós temos muitas mães inscritas para o seminário de amanhã, ávidas, né, no processo inclusivo, em saber exatamente o que fazer, né? Então, na verdade, o que vai acontecer, no meu entendimento, é mais uma troca, né? Porque as pessoas, elas acreditam que existam receitas prontas, mas ainda não existe, né? Essa situação, apesar de já antiga, Anderson, né? Esse processo de inclusão já está bem previsto desde 1996, né? Então, mas as coisas começam a culminar no momento agora. Mas a própria lei já prevê essa questão da adaptação, estipula um prazo de adaptação. Estipulou um prazo e esse prazo está se extinguindo, né? Sim. Na verdade, o que está acontecendo é isso. Então, o que se precisa, na verdade, é ter um olhar diferenciado para esta pessoa que porta necessidades especiais, né? E, ao mesmo tempo, dar suporte àquele professor, né? Dar suporte àquele orientador, para que ele possa também saber como lidar didaticamente com esta criança, ou com esta pessoa, com este indivíduo, né? Que às vezes pode ser um adulto, que vai frequentar a escola regular. E nada melhor, com toda humildade, do que a PAI de Teresópolis. É uma instituição, né, que, por si só, já é capacitadora, né, para acompanhar este processo mais proximamente. E o Dr. Fassion vem fazer isso, ele vem mostrar para nós que as coisas, apesar de belas, não são fáceis. Há de se ter muita responsabilidade no trato desta inclusão. Há de se ter um pensamento muito crítico e um olhar muito diferenciado para não errarmos com o ser humano. Então, essa é a nossa preocupação. E eu sei que é a preocupação do Dr. Fassion. Por isso, a figura dele aqui conosco. É um ser humano, além de um grande profissional, é um ser humano. E que lida com essas pessoas especiais há muitos e muitos anos. Então, ele sabe exatamente, né, o que nós estamos buscando, o que se espera. E Teresópolis avança, né? Talvez seja a primeira capacitação, né, nesta modalidade que acontece no nosso município, né? Não desfazendo das demais. Mas é uma modalidade de capacitação que vai atingir exatamente o que as pessoas estão buscando, né? E a gente não pode aqui deixar de enumerar os agradecimentos à TV Diário, né? O Canal 4, TV Diário, o Jornal Diário, que deram para nós uma cobertura excepcional durante esse período todo. A nossa secretária municipal de educação, a professora Magali Tyson, que hoje nos recebeu assim, de uma maneira assim, muito calorosa, né? E a Prefeitura Municipal de Teresópolis, o prefeito Jorge Mário, que dispôs todo o instrumental necessário para que nós pudéssemos, né, trazer o Dr. Fassion a Teresópolis amanhã. Pena que será um dia só, né? Mas ele voltará. Agora, doutor, vamos aproveitar um pouco da sua experiência nacional para falar um pouquinho também dessa preocupação de uma forma geral. Eu sei que a lei ela tem esse caráter generalista, né? Mas nós trabalhamos
universos diferentes em cada município. É verdade. A partir da sua experiência, como está o nosso país em termos dessa inclusão? Nós podemos chegar a um universo ideal ou alguns municípios ainda estão muito atrasados nesse sentido? Dos 5.500 e poucos municípios que nós temos no Brasil, nós temos que dizer que ainda há determinadas regiões e há determinados municípios que precisam ainda nem avançar, precisam iniciar o processo. No entanto, pela própria imposição da lei, então o Ministério Público está atento, né? O Juizado da Infância e Adolescência está atento. Sim. Portanto, os órgãos reguladores e fiscalizadores estão atentos e essa função tem que estar. E há alguns municípios que avançaram mais e outros municípios que avançaram menos. No entanto, por uma instrução normativa que foi editada agora em 2008, começa a se apertar um pouco mais. Então, tem alguns gestores de alguns municípios que já estão sendo chamados à atenção para, vamos dizer assim, o cumprimento da lei. Mas nós temos um problema ainda a resolver. Inclusão escolar não significa simplesmente pegar uma criança especial e colocar ela dentro de uma sala regular. Sim. Ou seja, para que haja uma inclusão do jeito que nós concebemos e discutimos tantos e tantos anos, para que isso aconteça, existem vários copartícipes no processo escolar. Nós temos que pensar nos pais das crianças com necessidades especiais, as professoras, os alunos comuns que estão ali, sim, os pais dos alunos comuns, a direção da escola. Então, existe, na verdade, uma rede, que nós chamamos de um network, que a gente tem que estar atento, porque não é uma pessoa, é a criança que vai ser incluída. Sim, mas para a criança ser incluída, aquela criança com necessidades educacionais especiais, para ela ser incluída, existe uma série de variáveis, um conjunto de atenções, ou seja, que nós temos que estar atentos. E este, inclusive, um dos temas que nós vamos cuidar nesses seminários que estaremos fazendo em Teresópolis. Mas posso adiantar para você, interessante. Eu estive em Teresópolis mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás, sim, a convite da própria APAI. Naquela época, dentre outros assuntos, nós já falávamos sobre isso e eu pude perceber que a Margarete consegue fazer esse link, ela consegue fazer, na verdade, essa ponte entre a federação e, na verdade, a associação de pais daqui de Teresópolis, a APAI, da qual, inclusive, ela é presidente, e, evidentemente, com os órgãos públicos. Sim. Porque também não dá para fazer, nem a secretária sozinha vai conseguir, e nem a APAI sozinha vai conseguir, a partir do momento que nós conseguimos construir aí uma parceria, uma relação de, vamos dizer assim, legal, pedagógica, clínica, talvez nós tenhamos uma inclusão ainda mais apurada e mais avançada do que em outros municípios. Eu estou esperançoso que Teresópolis consiga fazer isso. E conseguiremos, né, Margarete? Com certeza. Não Bom, gente, o tema é vasto, o tema é maravilhoso. A gente poderia falar muito tempo aqui sobre isso, mas infelizmente o tempo de televisão é curto, né? É verdade. Eu quero agradecer demais a presença do senhor, doutor. A gente sabe da importância do seu trabalho no âmbito nacional. É importante para o município receber realmente esse olhar diferenciado e a vivência de trabalho que o senhor tem. Eu quero agradecer ao Jornal Diário e à TV Diário por esta oportunidade. Entendo que essa seja, na verdade, mais uma prestação de serviço à população que com esta entrevista possa estar sendo feita no município de Teresópolis e toda a região. Com certeza. Obrigado. Margarete, também obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre agradeço vocês são parceiros, né, de Teresópolis, são parceiros da APAI. Nós já tivemos vários momentos de parceria juntos e nesse momento também estamos juntos nesse processo. E eu gostaria de reafirmar que amanhã, sábado, dia 25